Olá pessoal, hoje estamos começando uma série de mensagens onde eu vou entrevistar players do mercado que têm histórias de superação. E essas mensagens nós vamos chamar de heróis anônimos, que são pessoas que ainda não têm uma notoriedade global, mas chegaram lá. Mas eu tenho certeza que estão fazendo diferença na vida de muitas pessoas já dentro do próprio ciclo. Seja da equipe de trabalho, seja da família, seja dos próprios clientes. E para a gente começar com chave de ouro essa série de entrevistas que eu vou fazer, chamadas Heróis Anônimos, ninguém mais, ninguém menos, ninguém melhor do que Raquel Mendes aqui conosco, uma amiga minha, uma pessoa que eu vi começando na carreira empresarial ali, como consultora financeira. Ela era servidora pública e hoje, como empresária, vai contar um pouco dessa história para nós também. A gente quer ouvir um pouco da história dela. E o interessante da vida da Raquel, já dando um pouco de spoiler para vocês, é que a Raquel ela tem não só superações profissionais, não só superações financeiras, que é o principal tema que ela trabalha, mas ela também tem muita superação pessoal de vida com relação à saúde. E acredito que vai ser muito enriquecedor e principalmente inspirador para todos vocês que vão nos acompanhar aí nessa série de mensagens. Raquel, muito obrigado. Mais uma vez aí é um prazer escutar a tua história. Sempre que eu escuto eu fico animado e espero que a gente consiga passar também um pouco dessa tua capacidade de superação, de perseverança para o nosso público aí também. E quero contar um pouco de você ali, vamos retroceder um pouco, né? Como é que era a Raquel adolescente. Você é uma pessoa que se comunica muito bem, uma pessoa que tem facilidade em frente às câmeras, em fazer relacionamento. Você já era assim ou você se tornou assim? E aí vai contando um pouco da tua construção de vida, das tuas experiências pra gente. Tá, então vamos aí numa linha do tempo, né? Sim, quando criança eu já tinha facilidade de comunicação. Excelente. Muito embora não era uma criança assim arrojada, destacada, me destaco, a melhor da turma. Não é. Mas eu tinha assim facilidade em me expressar. E isso eu vejo no meu filho mais novo, né? O Isaac, meu filho mais novo, ele é assim, ele tem uma facilidade de colocar e apresentar as ideias. E quando eu era criança, né? Hoje eu trabalho com treinamentos, com mentorias financeiras. Sim. Eu trabalho o dinheiro nos 3 aspectos, na parte estratégica, na parte emocional e na parte espiritual. Hoje eu encaro o dinheiro das 3 formas. Na parte estratégica, a pessoa tem que entender como ela faz dinheiro, né? Você trabalha com investimentos, a gente trabalha com investimentos. As pessoas hoje querem muito entender qual é o melhor investimento. E isso precisa ser quebrado, porque não existe o melhor investimento. Nenhum investimento vai fazer você ficar rico. Perfeito, estamos 100% alinhados. Nenhum investimento vai fazer ficar rico. É o dinheiro que você põe lá dentro, é o dinheiro que você faz que enriquece você. Perfeito. Então, primeiro é fazer estrategicamente. Primeiro eu faço dinheiro, depois eu tenho que saber administrar esse dinheiro, eu tenho que viver num padrão de vida coerente com o que eu ganho, eu tenho que ir realizando meus projetos e sonhos, eu tenho que investir para o meu futuro e eu tenho que saber multiplicar, né? Sem ganância, sem cair em pirâmides financeiras, né? Sem achar que você vai fazer isso rápido, porque não existe. E você já foi uma dessas, Raquel, que você achava que você ia ganhar dinheiro fácil? Já. Vou contar minha história aqui. Então, o dinheiro é estratégico, fazer, administrar e multiplicar. O dinheiro é emocional. Então, você tem que ver qual é o seu modelo mental financeiro. Se você tem um modelo de abundância, de escassez. E que gatilhos você tem em relação ao dinheiro. Você sente culpa, você sente prazer, né? E terceiro, o dinheiro é algo espiritual. Por quê? Porque existem princípios. Se você não vive os princípios, você não prospera na vida financeira, né? E a gente aí já tem bastante tempo caminhando junto. A gente vê pessoas brilhantes que entregam aí um resultado, às vezes brilhantes, mas elas patinam, elas sobem e descem, elas não constroem uma prosperidade que passa gerações. Por quê? Porque ela não cumpre princípios. Né? Mas isso eu comecei pelo último capítulo. Vamos voltar ao primeiro capítulo, que é a proposta desse podcast. Só um parênteses dentro desse tema que você trouxe, porque é engraçado. Eu conheço pessoas e existem essas pessoas que elas conseguem ter resultados, ou seja, elas conseguem prosperar sem os princípios.
Mas isso, na minha opinião, é um grande risco. Porque se a pessoa ela tem resultado, ela consegue se afortunar ali, vamos colocar assim, mas não tem princípios e não tem algo a mais além do dinheiro, isso pode, inclusive, se jogar contra ela, né? Pode trazer, inclusive, problemas mentais, problemas de doença, porque acaba que quando ela conquista para ela, o negócio não tem mais um porquê, né? É o que eu coloco, só abrindo esse parênteses para a gente voltar lá pro primeiro capítulo, é a diferença entre prosperidade e riqueza. A riqueza você constrói no seu braço e o desfrute dela é ali, entendeu? O seu próprio prêmio é o desfrute daquilo que você construiu e acabou. E a prosperidade é algo que você constrói porque Deus derrama na sua vida. Então, essa é a diferença. Então, a frase é o seguinte, você já ouviu? Avô rico, filho nobre, neto pobre. Só que quando você vai para os princípios, tá lá em Provérbios. O próspero verá os filhos dos seus filhos prósperos. Então, essa é a diferença. Entendeu? Então, existe pessoas corruptas e ricas? Existe. Qual é o benefício dela? Qual é a recompensa delas? O desfrute que elas estão tendo. E acabou. A prosperidade não. A prosperidade é algo que você recebe, você faz a sua parte, você recebe de Deus. E aquilo vai rodando gerações. Essa é a diferença. Excelente. Tá? Excelente. Aí agora, vamos lá. Como eu comecei? Sou filha de pai veterinário, mas servidor público, e mãe professora, também servidora pública. Meus pais são professores também, então a gente ainda tem essa... servidor público. A tendência nossa é repetir padrão, ou no máximo repelir, né? Classe média, meus pais investiram muito em educação, então eu e minha irmã estudamos em excelentes escolas e nos esforçamos muito. A gente tinha notas boas e a gente se esforçava muito. O investimento era tão alto em escolas, inglês, e piano e música, que não sobrava para outras coisas, né? Então hoje, quando eu faço meus trabalhos de mentoria, eu digo, é importante, mas você colocar seu filho numa escola que não é do seu padrão, talvez não seja tão bom. Por quê? Eu não tenho lembranças de comer uma pizza, eu não tenho lembranças de grandes viagens, tudo era muito contado, tudo era muito escasso porque tinha que pagar a escola, né? Não estou julgando meus pais, né? Eles deram o melhor que eles tinham, na visão que eles tinham, e eu e minha irmã colhemos esse resultado. Mas, então aquilo me fez o quê? E tem um lado bom, me fez o quê? Eu tinha um padrão, mas eu vivia no convívio de pessoas de outro padrão. De outro nível. De outro nível, né? Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, a minha sala inteira foi pra Disney. E aí as pessoas falaram assim, você não vai? Aí, tadinha, né? Eu com a imaturidade e né, aquela autoestima ali ferida, né? Eu falei assim, não, minha família vai toda junto em dezembro. Eu já era criativa no contorno de objeções, né? No contorno de objeções. Então, eu sabia e eu descobri que existia um mundo diferente do que eu vivia. E eu entendi, inconscientemente, eu tomei uma decisão que eu queria ser uma pessoa próspera. Enfim, a vida passou, né? Como todo jovem da nossa geração, da nossa não, né? Que eu sou mais velha que você. Mas da minha geração, a sua geração também. Chegou, prestou vestibular para uma faculdade. Então, era a faculdade de quê? Eu queria, olha só, eu queria fazer... Na verdade, o que eu queria ser era professora. Só que a minha mãe dizia, filha minha aqui em casa não é professora. Porque professor no estado de São Paulo ganhava muito mal, né? E ganha até hoje. Infelizmente, ganha mal, né? Não ganha tão bem assim, não é tão bem remunerado. Não ganha o justo para o que entrega, né? Não é que ele ganha mal, é injusto. E aí, o que eu queria mesmo era ser professora. Mas aquela coisa, né? Não faz o que fiz faculdade de Direito. E na faculdade de Direito eu tomei uma decisão. Que eu ia ser professora universitária, que era aquilo que eu queria. Mas eu não podia contar, né? Como que eu ia ser professora. Então, eu tinha vários sonhos, né? Então, ali eu tinha alguns sonhos. Meu sonho era ser professora, né? Eu queria prosperar, eu queria ter uma casa
uma piscina, uma casa com piscina, porque na minha infância, eu lembro da cena, eu entrar na casa de uma coleguinha e ver uma piscina assim. Tadinha, na minha ingenuidade, eu não sabia que pessoas podiam ter piscina em casa. Entendeu? Quando eu entrei e vi uma piscina, eu falei, gente, existe pessoas que têm piscina em casa? Tipo de pessoa. E você pode ter uma piscina em casa? Né? Eu nem imaginava que pessoas podiam ter uma piscina em casa. E ali, aquilo foi registrado no meu cérebro, eu falei, eu quero ter uma piscina, né? Então, quando criança, eu queria ter uma piscina em casa, eu queria ser mãe de 2 meninos, eu queria ser professora, e eu queria ter o cabelo loiro e comprido. Todos os sonhos foram realizados, viu, gente? Se eu posso, você pode. E aí, nessa trajetória, eu prestei para a faculdade de Direito, e então passei, né? E ali era o meu desejo. E eu era cheia de sonhos, como qualquer pessoa com 18 anos, né? Só que aí veio o primeiro grande desafio da minha vida, né? Eu fui diagnosticada com uma doença extremamente rara, né? Chamada miastenia gravis. É uma doença que causa paralisia no seu corpo. Seu corpo vai paralisando, é uma doença autoimune sem cura, e o seu corpo vai paralisando, e a doença aí foi progredindo, e em uma questão de 10 meses eu estava com a vida extremamente limitada, né? Com poucos movimentos nas pernas, os braços praticamente sem movimentos, as mãos praticamente sem movimento. Aos 18 anos? 19. Começou aos 18, eu fiquei muito ruim aos 19, né? As mãos já não movimentavam e o rosto também, eu já não falava. Imagina eu sem falar. O que você acumulou lá, você tá... Quase. E eu já não falava porque eu tive a paralisia no rosto. Aliás, começou no rosto, vai nos músculos mais leves e depois foi passando para os músculos mais pesados, né? E o nosso músculo mais pesado nas pernas, então por isso que eu ainda tinha movimento nas pernas. Em tese não tinha explicação, uma doença autoimune, ninguém entende, né? Doenças autoimunes. E aí eu fiquei muito ruim aos 19 anos e eu vi realmente que ali meus sonhos iam ser difícil acontecer, né? E eu só tive uma certeza nesse momento. Porque você tem que ter uma certeza na sua vida. Uma certeza. E eu não sabia, hoje com 44, né? Você olha por que eu tomei aquela decisão aos 19 e você vê que você tomou a decisão no maior princípio e projeto que é para a vida de qualquer pessoa. Qual era o meu grande desejo? Eu tinha desejo de me casar, ter uma família e ensinar as pessoas. Então, qual que era o meu desejo? Meu desejo não era a casa não foi isso que me moveu. Mas eu falei, eu tenho 19 anos, eu preciso me formar, porque como eu vou ensinar as pessoas? Porque eu tinha paixão, não me dava o microfone. A apresentação de trabalho só era eu lá na frente, na apresentação de trabalho. Então eu falo, eu quero ensinar pessoas, eu quero me casar e eu quero formar uma família. Então, sem saber, a minha decisão foi baseada no maior projeto que Deus tem pra gente. O maior projeto que Deus tem pra gente é que a gente desenvolva as habilidades que Ele nos deu. E é desenvolvendo as habilidades que Ele nos deu que a gente vai prosperar. Então não adianta ficar caçando oportunidade. Eu vejo gente assim, caçando oportunidade. Eu vou falar disso também. O que você entende de construção civil? Nada. O que você vai se meter lá? Né? E agora a moda é vender aquilo. Você entende disso? Entrando nessa questão, porque você acaba de falar que trata de questões espirituais, né? E uma vez eu estava conversando com um amigo meu, qualquer hora eu vou chamar ele aqui, inclusive, para conversar com vocês, mas ele falou assim, nós temos a capacidade de, muitas vezes, limitar o poder de Deus. Então, por exemplo, dentro desse teu contexto que você falou, você sempre quis ser professora e de algum momento você pensou em não seguir uma carreira acadêmica por uma questão financeira. Como se você... E é nessa questão de limitação. Como se Deus te deu essa habilidade, esse talento de você conseguir se comunicar bem em público e Ele te deu o desejo de ser próspera, fique em paz, que de alguma forma Ele consegue fazer essa junção, né? A gente não tem que limitar. Não, então eu não vou ser professora porque eu não vou conseguir atender um outro desejo. Então eu sempre brinco que Deus escreve certo por linha certa. A gente que tem tanto na cabeça, né? Então se a gente confiar, sempre tem uma solução onde os nossos desejos, as nossas habilidades, se for obviamente aí
olhando pelo lado espiritual da vontade de Deus, as coisas se unem. Inclusive até a tua própria doença, de alguma forma, imagino que você tenha um baita aprendizado com ela, que você está falando, que foi propósito de Deus na tua vida, para que você pudesse ser a Raquel que você é hoje. Provavelmente, sem essa doença, você não conseguiria ter a maturidade em alguns aspectos que você tem hoje. Eu criei muitos músculos emocionais. Emocionais. Né? Emocionais ali. Então, eu só falei, olha, meu corpo está paralisando, e eu recebi um diagnóstico que eu ia ter uma vida limitada, né? Que eu ia ter uma vida limitada e não conseguiria desenvolver, jamais seria mãe, né? Então, eu recebi esse diagnóstico, que eu faria um tratamento para uma melhora, mas entrei no rol de deficientes físicos. Deficientes físicos. E ali eu tive um desejo que me impulsionou. Não, eu quero exercer, eu quero ensinar pessoas e eu quero ter uma família. Então eu preciso ficar boa, né? Então eu nunca dei ouvidos ao que as pessoas falavam para mim. Eu era muito obediente, tomava os remédios, fazia tudo o que mandava. Fiz uma cirurgia extremamente complicada e difícil. Fiquei internada um bom tempo. Mas sempre fincando aonde eu queria chegar, com essa visão de futuro, né? Obviamente, gente, com essa força toda, melhorei muito, né? Melhorei muito e fui para minha vida, né? Saí de Santos, aonde eu morava, e fui para São Paulo estudar, né? Nessa parte eu desobedeci, porque o médico falou que eu não tinha condições de morar sozinha em São Paulo. E você foi. E eu fui. Né? Então tem hora que você tem que saber que voz você ouve. Qual voz você ouve? Quem é que dá o diagnóstico? Quem é que dá o diagnóstico da sua vida? Não tô mandando ninguém desobedecer médico. Por favor, porque eu sou casada com médico também, tá bom? Inclusive. Em São Paulo, conheço meu marido, que é médico, saiu de Brasília e foi fazer residência médica em São Paulo. E aí eu falo que ele é muito doido, né? Porque ele era médico e sabia da minha doença e mesmo assim resolveu casar comigo, né? Tá tocando o celular aí, você pode pegar. Resolveu aí casar comigo e eu vim para Brasília, né? E aí em Brasília a gente começou a fazer, cumprir o primeiro princípio, né? O princípio da aliança, né? Juntos a gente decidiu que a gente ia prosperar. Eu falo que casar juntos, aliançados financeiramente prosperam. Não existe o seu dinheiro e o meu dinheiro dentro do casamento. O seu dinheiro, meu dinheiro, a minha conta, a sua conta, eu ponho tanto para pagar, você põe tanto para pagar. Isso não existe, né? Porque quando você casa, você é um só. Então você é um só em tudo, inclusive nas finanças. Então começamos a nossa vida aqui. E cheguei em Brasília, gente. Quem não é de Brasília está nos ouvindo. Brasília é a capital do concurso público. Eu formada em Direito, imagine o que todo mundo mandou eu fazer. Concurso público. Você tem que fazer concurso público. E, gente, uma pessoa desempregada, ela não tem muita opinião, né? Não tem muita opinião. Todo mundo mandando eu fazer. Eu comprei minhas apostilas e fui estudar. Fui para a biblioteca de uma faculdade. Aí sentei lá na biblioteca e comecei a estudar. Aí eu vejo uma plaquinha, precisa de professor na biblioteca. Aí eu falei, vou lá, é minha chance. Então eu vou e me apresento na direção e falo, eu quero dar aula. Quantos anos isso? Eu tinha 27 anos. 27 anos. Eu casei com 26. Com 27 anos, eu já estava bem melhor de saúde, gente. Eu já estava bem melhor de saúde, mas não curada completamente. É o melhor no patamar médico. Tomava muito remédio ainda, mas me sentia bem. E aí fui lá e me apresentei para a vaga. Outro aprendizado. Mesmo ruim, mesmo doente, fui para São Paulo, fui fazer especializações. Naquela época não existia tudo isso online, então São Paulo concentrava cursos excelentes de especializações. Então quando eu me apresentei para requerer a vaga, o meu currículo era muito bom. Então a gente tem que, uma frase que eu sempre falo, não há prosperidade sem preparação. Prosperidade não vem do acaso. E não tem circunstância que impeça você de prosperar. Porque quando você sabe qual é a sua motivação, você se torna imparável. Então, eu podia ter ficado em Santos, me vitimizando
dizendo que eu tinha um problema de saúde e que eu era coitada do universo. Mas eu pedi pro meu pai, mãe, deixa eu ir para São Paulo estudar, eu preciso fazer esse curso. Eu fiz a prova e passei. Outra coisa, quando eu fiz o OAB no estado de São Paulo, como eu estudei para a OAB, como eu ainda tinha muita paralisia nos braços, meus colegas gravavam a aula para mim. Não tinha celular, não tinha era o gravador mesmo. Era o gravador com fita, entendeu? Virava. Parou, vira a fita e não vou parar, senão o povo acha que a gente é Matusalém aqui, né? Começar a revelar a idade. Eles que estão gravando não sabem nem o que a gente está falando. Mas tá bom, existia uma fita, né? E aí eles gravavam a aula. Você rebobinava com a caneta. A pobreza, para economizar pilha. A escassez. Gente, olha quando tinha uma mentalidade de escassez. Vê se isso ia fazer, né? Fazer alguma diferença. Mas isso é escassez, né? É escassez. É igual pegar o restinho de sabonete e juntar com outro pra ficar maiorzinho. Isso é escassez, gente. Isso não faz a menor diferença na vida financeira de ninguém, né? E aí eles gravavam. E aí ia pra casa e eu ficava escutando. E o que eu precisava, eu pedia pra minha mãe escrever. E eu fui estudando. Já que eu não podia sair de casa, já que eu tinha... O que eu podia fazer? Nesse momento eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ia me vitimizar, ou eu ia fazer com o que eu tinha nas mãos. Você estava recheado de desculpas para não andar para frente. Para não andar para frente. Mas por que eu queria andar para frente? Porque eu tinha um motivo. Qual era o motivo? Eu queria ensinar, eu não sabia que isso era meu dom, meu talento, minha habilidade. Mas eu tinha uma sede de ensinar outras pessoas e eu tinha uma sede de ter uma família. Na verdade, a minha sede nada mais era que o projeto de Deus para a vida das pessoas. Excelente. Entendeu? Eu estou fazendo uma mentoria com o Mário Magalhães e ontem ele falou assim, que você tem uma motivação, e colocando isso na perspectiva de um líder, né? Então, a minha equipe tem uma motivação. O meu trabalho como líder não é gerar motivação para minha equipe, é fazer a ativação para minha equipe. Ativar o quê? A motivação dela. Então, e aí abrindo parênteses, o papel do líder para quem quer desenvolver uma equipe não é motivar a pessoa, é encontrar qual que é a motivação que já existe e ativar aquela motivação para que ela consiga produzir e fazer essa trajetória aí que você está contando. Exato. Mas abri um parênteses porque justo foi ontem a mentoria e está preso na minha cabeça. E aí então eu estudava do jeito que dava, porque eu tinha não é só, além da motivação, aí entra um pouco de neurociência aqui. Você tem que ter a visão. A visão. Nós fomos muito tolhidos na nossa infância com relação à imaginação. Imaginação. Nós precisamos usar esse cérebro aqui e criar imagens no nosso cérebro. Então eu tinha a imagem nítida de eu ensinando. E eu tinha a imagem nítida de eu numa casa com uma família, 2 meninos e uma piscina. E um cachorro, que minha mãe também não deixava eu ter cachorro. Por isso que eu gosto tanto dos meus cachorros, eu sempre falando mal dos meus cachorros. Não, ele não fala mal não, ele só acha engraçado. Tem uma história engraçada, vocês vão saber. E aí, nesse momento, eu estudava desse jeito e eu fui com o que eu tinha. E eu fiz a prova da OAB. E eu fui a 9ª colocada do estado de São Paulo. Nessa prova da OAB, que um monte de gente não passa. Porque eu tenho um cérebro diferenciado, gente, eu não tenho. Pensa uma pessoinha aqui que tem que ler 3 vezes a mesma coisa para entender. Eu não tenho um cérebro privilegiado. Hoje eu tenho uma mente treinada. Eu tenho uma mente preparada. Então, voltando lá, né, só para contar essa parte aqui, né, que realmente, mesmo muito ruim de saúde, eu fui aprovada na OAB e ali eu melhorei um pouco e pedi para os meus pais para que me abençoassem para eu ir para São Paulo. E meus pais aí com muito medo, né, mas falaram, vai. Então eu saio de Santos e vou morar em São Paulo. Uma vida extremamente difícil. São Paulo é uma cidade fria. Eu não tinha carro, então eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que pegar metrô. Eu tinha que subir uma ladeira. Eu morava num lugar que era uma ladeira desse tamanho. Todos os dias eram 20 minutos de subida de ladeira até o metrô. Só que eu ainda não tinha a força física necessária. Várias vezes eu subia, parava, deixava a minha sacola de livros, respirava, pegava a bolsa e continuava subindo.
Eu morei ali durante 2 anos, não foram 2 meses. E várias vezes eu acordei em São Paulo para sair, amanhecia 8 graus, 9 graus. E aí eu ia, porque eu sabia que eu precisava fazer aquela especialização. Eu fiz a prova, passei, fui aprovada e fui chamada. Então eu fui fazer aquela especialização. No meio da especialização, acabou o dinheiro. Meu pai fala, filha, não dá mais para pagar. E aí eu vou, marco um horário, um diretor, um custo para marcar o horário. Tu não sabe nada dessas histórias, né? Sei não, tô escutando agora. Um custo para marcar um horário com o diretor. Nesse detalhe eu não sabia. Um custo, consegui marcar o horário com o diretor, cheguei na frente dele e eu não sabia que eu sabia vender minhas ideias, mas ali eu já sabia. Mas na verdade eu não vendi, eu só falei a verdade. Eu falei, olha, eu passei aqui, eu faço um tratamento, eu tenho essa doença e eu quero continuar. E ele olhou pra mim, ele falou, a gente não dá bolsa aqui. Eu falei, então, esse é o valor do meu tratamento. Se você me der um desconto do tratamento, o resto eu me viro para pagar. E ele me deu um desconto de 70%. Do tratamento? Não, o valor do tratamento era 70% da mensalidade. Ah, entendi. Aí ele conseguiu justamente. Ele me deu. Ele falou, só que os 20 você vai ter que correr atrás. Então eu pego minha carteira da OAB e começo a atender clientes. Eu não tinha escritório. As pessoas falavam assim... Não tinha nem network em São Paulo. Eu não tinha nada. Como alguém que anda de ônibus e metrô vai conseguir cliente de advocacia? Eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Conhecia o povo do grupo lá, da aula. E eu sei que apareceu, o meu primeiro cliente foi a mulher da biblioteca, o marido dela com uma ação trabalhista. Então eu peguei, eu lembro até hoje, eu fui lá fazer a primeira audiência. Sentei, ela falou, você tem experiência nisso? Eu falei, claro. E aí eu lembro que a gente entrou na sala de audiência. Nunca tinha feito. Nunca, não sabia nem onde era o fórum trabalhista. A necessidade... Eu sentei e eu só falei, Deus, tem que sair um acordo. Porque se não sair um acordo, eu não sei o que vai pra frente. Porque detalhe, trabalhista foi a única matéria que eu fiquei de recuperação na faculdade. Pra melhorar ainda. Pra melhorar, né? Podia ser um divórcio, podia ser um treino, mas foi um trabalhista que eu não sabia fazer direito. E aí eu lembro que a gente entrou na sala de audiência e eu sentei numa cadeira. E a juíza assim... ríspida, falou, quem é você? Eu falei, sou advogada da reclamada. Aí ela, por que você tá sentado na cadeira do réu? Eu falei, aí minha cliente já olhou pra mim desse tamanho, tipo, ela tá perdida. Graças a Deus saiu um acordo. E aí eu fiz uma ação trabalhista, eu fiz um divórcio. Gente, eu fiz uma ação criminal. Eu tive que ir lá pegar a procuração do réu dentro do presídio. Dentro do presídio. Imagine eu pegando um ônibus, descendo no presídio, para pegar, eu não sabia nem onde era o presídio, para pegar a procuração. Mas eu consegui pagar o ano inteiro os 20% do que eu precisava. Tudo isso, gente, é músculo. Porque quando você olha para trás, você fala, eu consegui ali, essa mesma Raquel que está aqui vai conseguir. Enfim, tudo isso foi em São Paulo, né? São Paulo foi um desafio muito grande e sempre, gente, com muita fadiga. Aí me casei, né? Conheci meu marido em São Paulo, me casei e vim para Brasília. Em Brasília, onde eu parei a parte da história, vai estudar para concurso. Então fui estudar para concurso. Quando eu sentei para estudar para concurso, tinha placa, precisa-se de um professor. Vou até a sala do diretor e apresento meu currículo. Quando eu apresento meu currículo, a frase que eu já disse aqui, sem preparação não há prosperidade. Tinha valido a pena cada esforço, cada audiência, cada cliente. Eu fui no presídio várias vezes. E aí, olha que interessante, a gente vai conectar os pontos. Se seu pai em algum momento não chegasse para você com um problema, não tenho mais dinheiro para pagar o curso. Esse problema que virou a solução para você conseguir um trabalho de professora. Olha como é que as coisas se conectam, né? Exatamente. Então, como que é importante a gente ter essa perspectiva de que quando acontece uma coisa ruim, é justamente uma preparação para vir alguma coisa boa. Porque sem essa coisa ruim que está acontecendo, provavelmente você não vai ter habilidades para coisas boas que podem aparecer. Que é a visão positiva. É a mente positiva, né? É ter a mente positiva. E aí me apresento lá e eles falam, beleza, a minha especialização era em direito penal. E eles falam para mim,
Só que nós temos vaga para processo civil e direito administrativo. Nenhum desses você tinha. Que legal. E pega, não pega, pega, não pega. Pega, né, gente? Já tinha subido ladeira, já tinha ido presídio, já tinha... vai dar aula de uma coisa que você ouviu na faculdade, vai dar certo. Falei, que ótimo. Quando? Falei, amanhã. Falei, amanhã? É amanhã. Falei, amanhã? Qual amanhã, né? Qual amanhã? Amanhã da semana que vem ou amanhã? Não, amanhã. Eu falei, beleza, amanhã. Aí, obviamente, eu virei a madrugada estudando e preparei a primeira aula. Então, eles não podiam fazer pergunta depois da primeira aula, porque eu só sabia responder da primeira aula, né? Então, vamos à primeira aula. Então, me preparei, só que lembre, a minha imunidade era muito baixa. Como eu fiz um esforço muito grande, quando eu acordei para dar aula, eu estava com infecção urinária. Putz. E uma dor lasqueira. O que eu faço? Ligo lá e desmarco ou vou? Vai, né? Vou. Tomo um comprimido, mas muita dor. E vou até lá, me apresento na sala, falo quem eu sou, escrevo ali um pouco sobre o que a gente vai tratar e jogo a verdade. Gente, jogue a verdade. Eu falei, pessoal, eu vim, mas eu tô passando muito mal hoje. Eu tô com isso, isso e isso. A sala super concordou, beleza. Ganhei mais um tempo até para revisar a aula. Entrei na próxima turma, dei a matéria. Gente, eu tremia. A sala era gigante. Tinha uns 100 alunos. Aquelas salas parecem um corredor. Uns 100 alunos. E era noturno. Eu tinha 27 anos. E ali, gente, tinha gente que tinha idade para ser meu avô. Mas foi. Eu punha a mão para trás para não mostrar que eu estava tremendo. 6 meses dando aula na faculdade. Os próprios alunos falam de mim para os cursinhos preparatórios para concurso. E aí, o boato vai surgindo. Eu vou lá e entrego várias vezes meu currículo para os cursinhos preparatórios para concurso. E nunca ninguém me liga. Uma vez, eu tô viajando, fui para São Paulo ver minha família, entro no avião. Quem estava no avião? Alguém do curso. O dono, o granjeiro. O granjeiro estava no avião. No mesmo voo? No mesmo voo. O avião lotado, todo mundo manda sentar. Na hora que pode levantar, lá vou eu. Oi, o cara tá cochilando. Oi, do lado, por favor. Oi. Bem conveniente. Oi. Tudo bem? Tudo. Meu nome é Raquel. Sim. Você é o granjeiro. Sim. Eu já mandei um monte de currículo lá no seu cursinho. Todo mundo viu no avião, tá, gente? Eu tava em pé. O avião não tem 3 cadeiras, ele tava lá do meio. E eu tava em pé. Então eu mandei um monte lá. Eu queria dar aula lá no seu cursinho. Aí ele olha pra mim, você dá aula de quê? Eu falei, direito penal. Ele ficou olhando pra minha cara, acho que ele pensou, essa maluca é tão cara de pau que eu acho que vou dar uma chance pra essa maluca. Deu certo, né? E aí ele falou assim, tipo assim, eu não lembro a data que ele falou, né? Mas tipo, ele falou assim, quarta-feira, 15 horas lá no meu escritório. Uma coisa assim, ele chutou, né? Uhum. Beleza, voltamos de viagem, quarta-feira, 15 horas eu vou lá no escritório dele. Ele falou, não é que você veio? Eu falei, é. E ele falou, você quer dar aula? Eu falei, quero. Ele falou, um professor faltou. Você entra hoje. Eu entro, só que, gente, eu tava dando aula de processo civil e administrativo. Eu não tinha dado aula de penal. Penal tava só na teoria. Aí eu vou pra casa, eu preparo uma aula em menos de 1 hora, 1 hora e pouco, e entro na sala de cursinho. Gente, pra vocês entenderem, cursinho preparatório para concurso. Se você não encantar a turma na primeira meia hora, você rodou. E ali eu entro com tudo. E a primeira meia hora, você acha que aconteceu? Conseguiu? Não. Foi um fracasso. Foi um fracasso. Tomei um abaixo-assinado. É mesmo? Sim. Tomei um abaixo-assinado, não quero essa mulher. Aí eu, beleza. Aí me comunicam que não é mais pra eu ir. Aí eu vou lá e entro em contato de novo com ele. Eu falei, eu tomei um abaixo-assinado. E aí, eu queria mais uma chance. Você não tá entendendo. Por quê, gente? Deixa eu explicar. O professor de cursinho ganhava muito bem. A gente ganhava muito bem. E ele me dá mais uma chance. E aí, eu fico.
né? E aí eu fui indo. Nem você entende porque que ele te deu mais uma moral ali. E, assim, hoje eu entendo, porque empreendedor gosta de pessoas arrojadas. Entendi. Entendeu? Ele viu a tua ousadia, Viu? eu vou aprender, vou melhorar e vamos nessa. Né? E aí, então ali eu entrei no circuito dos professores de cursinhos mais bem pagos de Brasília e ali a gente começa a prosperar. Voltando, eu e meu marido casados, somos casados. Isso eu tinha 27 anos, comecei a dar aula 28. Com 29 anos, eu e meu marido compramos o nosso lote para construir nossa casa. Uma coisa que a gente fez, que a gente não sabia que era o correto, mas deu certo. Eu tinha 2 fontes de renda e ele tinha 2 fontes de renda. Nessa época, gente, dando aula em cursinho preparatório para concurso, o que aconteceu? Passou no concurso. Passei no concurso. Por que eu passei no concurso? Porque eu amava? Não. Porque um concurso público me dava autoridade. Ter sido aprovada no concurso público me dava autoridade para estar ali na frente falando. Estar ali na frente falando. Foi assim que eu fiz para passar. Você... Isso, né? E aí passei no concurso público. E ali a gente tinha 2 fontes de renda. Eu tinha o concurso público e as aulas. Meu marido tinha o concurso público dele, no hospital público, e o consultório. Segunda regra, eu vivia aqui, tinha 2 rendas, uma renda, 2 rendas, uma renda. Então a gente guardava uma renda de cada um e vivia ali. E aí realmente a gente começou a prosperar, porque a gente começou a fazer as coisas certas. Nós estávamos desenvolvendo as nossas habilidades, nós estávamos trabalhando muito e nós estávamos vivendo no padrão correto. Então compramos nosso lote e construímos a nossa casa. A casa que a gente vive até hoje, né? Um casal sem filhos construiu uma casa de 800 metros quadrados. Porque a gente comprou o nosso lote no setor de mansões. A gente não tinha noção que a gente já estava prosperando, Pedro. A gente não tinha essa noção. Estavam trabalhando tanto, as coisas estavam acontecendo. Raquel, e a sua saúde? E aí eu abro esse parênteses e realmente teve um momento que eu falei para Deus. Eu fiz só uma oração. Eu falei, Deus, eu preciso desenvolver tudo isso. Eu só fiz uma oração. Eu falei, Deus, muda a minha sorte. E naquele dia, Deus tocou no meu coração. Não é para vocês fazerem isso, por favor. Só se Deus... Naquele dia, Deus tocou no meu coração e no coração do André. Meu marido é médico. Nós oramos e eu joguei todos os meus remédios no lixo. E eu nunca mais tomei remédio. Nunca mais tomei remédio. E eu não tenho nada, nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Então, em posse disso, falei, agora nós vamos. E realmente, eu tinha 32 anos e ele tinha 33. E a gente mudava para a casa que a gente construiu. 800 metros quadrados já era construída. Um lote de 2.500 metros era a nossa casa. E eu tava com o meu Caleb pequeno. O Caleb foi para lá com 1 aninho. A gente entrando nessa casa com o Caleb com 1 aninho. E aí a gente falou. Aí a gente cometeu o primeiro erro, Pedro. A arrogância precede a queda. A gente era os caras. O povo ia na nossa casa. Festa de aniversário do Caleb de 1 aninho foi lá. As pessoas entraram e falavam assim, quem mora aqui? Seu pai? Sua mãe? Não, eu mesmo. Somos nós mesmos. Quem ajudou vocês a construir? Ninguém. Fomos nós. Trabalhando muito. Nessa época, nossos amigos faziam viagens para a Europa, faziam viagem, a gente fazia viagens simples. Na época da construção da casa? De tudo. Até então, a gente nunca tinha feito viagens internacionais. Ia para Argentina, Chile, entendeu? Mas nada, não tinha carros importados, tinha um carro bom, confortável, né? Não usava roupas, não. A gente remiu o tempo, a gente investiu, né? E aí, nesse momento, conforme veio vindo os barulhos, que a gente sacou que a gente tava bem na fita, entendeu? Porque era tanta ingenuidade. A ficha foi caindo. Foi caindo. E a arrogância precede a queda. Aí a gente falou, nós somos caras. Nós somos bom mesmo. Coisa ótima. Aí começamos a ser abordados. Então entramos
em empresa de aluguel de máquinas para construção civil. Tu entende do negócio? Um médico e outra professora de cursinho. Nada. O que aconteceu? Quebrou. Entramos em empresa de construção civil. Vamos investir em imóveis. Imóvel não deu, pusemos dinheiro, foi vendido muito mais barato do que pusemos. Pessoas erradas em negócios errados. Investimos em agronegócio. Põe dinheiro aqui, para plantação daqui. O que tu entende de plantação? Nada. As minhas plantinhas até morrem em casa. Eu não consigo cuidar nem de uma orquídea, quanto mais de plantação. O que aconteceu? Errado. Então, aos 32, 33 anos, nós éramos o rei da cocada preta. Aos 35 anos, grávida já do meu segundo filho, nós com uma dívida de mais de 1 milhão. Eu lembro nesse dia, que era quando a gente contou a dívida, a gente falou, o que a gente vai fazer? Aí a gente falou, vamos vender a casa? Aí mulher chora nessas horas, né? Aí eu chorei, porque mulher chora nessas horas. Aí eu chorei, eu falei, eu não quero vender. Ele falou, eu também não. Então nós vamos fazer o que a gente sabe fazer. Eu falei, então bora. E então a gente começou a trabalhar em lugares que a gente já tinha deixado para trás. O André já era um médico renomado e ele começou a pegar plantão em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Em cidades longes de Minas. Quantos anos que ele tinha? Ele tinha 35, eu tinha 34. Começou a pegar plantões no interior de Minas. Eu comecei a dar aula em todos os cursinhos, você podia imaginar. Eu fui pro Gama, eu fui pra Sobradinho, eu rodei o DF sem o WhatsApp, sem o Waze, entendeu? A quilometragem do meu carro era surreal. E eu falo para as pessoas, eu tinha acabado de ganhar meu filho. Eu tinha 45 dias de cesárea. Quando me ligaram e falaram assim, então tá precisando de professor, saiu o edital. Eu olhei pro meu marido, eu falei, e aí? Ele falou, vai. Mas eu não posso, bebê. Ele falou, vai. Mas o bebê... Vai, leva a babá e o bebê e vai. E eu fui. Eu ia com a babá e o bebê. Amamentava. Ia pra sala de aula, no intervalo, amamentava, voltava. Eu não dormia à noite. Porque meus filhos não dormiam à noite, não. Meus filhos mamavam. E eu estava de licença maternidade do serviço público. Eu podia estar gozando a minha licença maternidade, mas eu... Em um ano e 2 meses, nós quitamos a dívida. Padrão de vida lá embaixo. Eu comprava a roupinha dos meus filhos no brechó. E além disso, o que meu marido fez? Pegou a chave dos carros e veio com 2 carros. O dele, ele veio com um carro tão chumbrega, né? Veio, pra vocês verem, aquele que você bate a porta e faz assim, plaft! Quando você bate a porta assim, né? A ré do carro dele chegou a quebrar. Um dia a gente estava num lugar, ele abriu a porta e fez assim com o pé. Eu falei, o que é isso, meu bem? O que tá acontecendo aí? Eu tô dando ré porque a ré quebrou. Eu tô dando ré. Ele era médico, dono de uma clínica e punha o carro no estacionamento médico. Pergunta se a gente estava preocupado com o que os outros tinham. A gente estava entendendo que a gente errou por ganância e arrogância e a gente precisava fazer o caminho de volta. Porque aquela dívida, se eu fosse parcelar, eu estaria pagando ela até hoje. 10 anos depois, né? Isso faz mais de 10. Isso faz 12 anos que aconteceu. Se bobear, eu estava pagando a dívida até hoje. 1 milhão ia pagar 5 milhões. Só de juros, né? E a gente entendeu. Isso foi ótimo para nós, para o nosso casamento. Então, saímos das dívidas. Continuamos com a casa. E eu falei, o próximo carro a gente compra à vista. Não é assim, saímos da dívida e o carrinho estava lá. Quando a gente teve dinheiro, à vista, fomos lá, compramos o nosso carro à vista e aquele carrinho velho a gente doou, né? A gente doou aquele carro velho. E aí, Raquel, como você foi parar nas finanças? Nesse momento de dívidas. Nesse momento de dívidas, o André recebe um telefone e me fala, ui, eu sou consultor financeiro, eu queria saber se eu posso ajudar vocês. Aí ele falou, pode, meu filho, vem aqui. Acho que essas pessoas que tentam vender por telefone, elas nunca marcam reunião, né? Foi a reunião mais fácil que o cara marcou.
E aí ele foi e apresentou o planejamento financeiro e tal. E eu fiquei encantada com aquilo. E ele falou assim, olha, lá no nosso escritório, toda quinta-feira a gente dá um curso. A gente dá um curso. Se você quiser ir, eu falei, beleza. Então, toda quinta-feira à noite eu ia pra lá e tinha um curso sobre. Tinha vezes que era planejamento, tinha vezes que era investimento, cada vez era um tema assim, né? E eu comecei toda quinta-feira, toda quinta-feira. E assim, o conteúdo era legal, mas os meninos eram muito ruins de palestra. Eles não sabiam palestrar. E eu fui fazendo amizade e eu falei assim, posso na próxima quinta-feira dar a palestra no lugar de vocês? Porque eu era professora de cursinho, né, gente? Eu tinha dominado. Véspera de concurso público é 300 num auditório. São 300 pessoas no auditório para você estar ali e motivar e dar, né? Eu falei, posso dar essa palestra no lugar de vocês? E eles falaram assim, mas como? Eu falei, não, deixa eu só dar a palestra. Se alguém fizer uma pergunta que eu não sei, vocês respondem. Mas é isso aí. Beleza. Gente, o seu natural é a sua habilidade que vai levar onde você precisa, junto com ousadia. E aí voltei lá e dei a palestra no lugar deles. Aí foi um show, né? Porque eu fiz todo um show lá na palestra. E dei a palestra e fiz um pitch de vendas, não sabia nem que era pitch de vendas. Quem fechar a consultoria hoje tem 30% de desconto. O olho deles era assim, não, porque eles combinaram comigo não. E fechou uns 5 lá e eles falaram, opa, essa mulher é boa. Gostei. E aí, próxima quinta-feira você pode vir, Raquel? Posso. E a próxima quinta? Não, agora a palestra vai ser numa churrasqueira. Você pode ir? Eu falei, posso. E eu ia, eu fazia os pitches, eu inventei personagens, eu interagia com o pessoal e cada vez foi enchendo mais essa palestra. E eu já estava muito exausta de dar aula de cursinho. Porque aula de cursinho, gente, é à noite, é de tarde, é final de semana. Eu dei tanta aula de domingo, de manhã e à tarde. Eu dei tanta aula de sábado, de manhã e à tarde. Tanta. Né? Eu dando aula, André em plantão, e eu com o menino, e aquele rolo todo, e eu era servidora pública. Então, quer dizer, nesse momento, na verdade, você estava enxergando essa oportunidade, algo que você gostava, que é dar aula, mas também já vislumbrando a forma de ter uma outra remuneração que não fosse pelo cursinho. Eu queria trocar, eu queria sair do mundo do cursinho, que me foi muito rentável, né? Que pagou as nossas dívidas, ajudou a pagar as nossas dívidas, que levou a gente para um bom patamar financeiro. Mas eu queria sair dali, porque eu também vi uma coisa. Eu comecei a perceber, ali eu tinha 30 e pouco, 32, 33 anos, eu comecei a perceber que não tinha, na sala dos professores não tinha professor de cursinho velho. Só tinha gente nova. Porque tem que ter muita energia, né? Muita energia. Não tem velho. Só tem novo. Eu falei, então ninguém envelhece aqui nessa profissão. E realmente chegou um cansaço. E eu queria trocar. Então eu falei, beleza, então eu começo a dar as palestras para vocês. Mas vocês começam a me ensinar como se faz planejamento financeiro. E aí eu comecei a aprender. Com os nossos amigos, Felipe, João. Sim, pessoal. Né? Comecei a aprender com o pessoal. Comecei a ver mesa de home broker que eles atuavam. Comecei a ver tudo. E eu falei, gente, dinheiro multiplica. Mentira que dinheiro multiplica assim, desse jeito. E comecei a atender as pessoas. Ali eles me ensinaram a planejar, a vender, a tudo. E aí o que eu fiz? Larguei os cursinhos, continuava no serviço público, gente. Continuava no serviço, rodando 2 pra... Gente, não é serviço público de que encosta a barriga, não. Eu era assessora, eu entrava meio-dia, saía por volta das 6:30 da tarde e mal eu tinha tempo de levantar para ir no banheiro. Era trabalho frenético, eu tinha metas de entrega de processo. Não era uma coisa, então hoje o dia foi tranquilo. Não, nunca foi tranquilo. Nunca foi tranquilo. Eu vejo pessoas que teve, gente, eu nunca caí num lugar que era tranquilo, né? E aí eu comecei, eles começaram a me ensinar, só que eu entrei. Ali eu já tinha uns 35, né, 36 anos. Eu entrei como estagiária. Eu já tinha quitado minhas dívidas, meu padrão de vida já estava bom. Eu já tinha passado 10 anos de casada num castelo na França, entendeu? Meus filhos já estavam estudando na escola internacional, eu já estava num padrão excelente, já tinha um carro importado, já tinha tudo isso. Pô, mas você não deu desculpa quando estava com doença, vai dar desculpa agora na situação. Mas aí, porque aí é outro gatilho, Pedro. É o gatilho da vaidade. Porque ali tu tá no desespero, mas agora você tem vaidade. Então eu entro como estagiária.
Ali, a lição daquele momento na minha vida era aprender a calçar a sandália da humildade. Meu carro era melhor do que o do dono da empresa. Minha casa era super... Se juntasse a casa de todo mundo, dava pra comprar minha. E aí e eles me zoaram. Eles mandavam eu comprar pão de queijo. Eles me zoavam. Mandavam eu tirar xerox. E ganhar isso aqui, né? Mas eu aprendi. Aí eu aprendi. E eu entendi. E eu achei aquilo muito interessante. E fui trazendo cliente. E fui trazendo cliente. E aí eu comecei a entender. Como é que o dinheiro virava na cabeça das pessoas. Eu tinha cliente que ia prosperando e eu tinha cliente que só patinava. Eu tinha cliente que cada vez ganhava mais e tinha cliente que cada vez mais se endividava. E o que eu comecei a observar? Que a vida das pessoas que iam prosperando, elas tomavam decisões muito parecidas e pensavam de forma muito parecida e viam o mundo de forma parecida. E as pessoas que estavam patinando, era tudo muito parecido. Só que eu não conseguia ajudar umas às outras. Ou seja, o sucesso deixa rastros. É. Eu falei, gente, então eu não consigo ajudar uma a outra. Como que eu faço isso? Eu já tinha aprendido planejamento, eu já tinha aprendido várias coisas ali. E eu fui, então, estudar um pouquinho. Nessa época não tinha youtuber, gente. Não tinha. Foi um custo. Eu achar um curso sobre mentalidade, um curso sobre neurociência, um curso sobre educação financeira. Foi muito difícil achar isso. E eu comecei a fazer cursos e aplicando na vida dos clientes. Eu tinha uma carteira muito boa de clientes. E aí eu apresentei para eles. Falei, olha, vamos implementar isso aqui? Vamos colocar palestras de educação financeira, vamos fazer cursos de mentalidade, porque isso vai mudar. Tô meio uma tesourada. Não. Esquece, aqui não. Aqui não. Muito embora eles me convidaram para ser sócia da empresa deles. Eu falei, olha, eu entro em sociedade se eu puder aplicar isso aqui. Se não, não. Não, nós só falamos de investimento aqui. Beijo, me liga, tchau. E aí eu saio, extremamente frustrada. E nesse momento, meu marido está sendo atendido pelo Pedro Fávero. Não foi assim a história? Foi assim. O André estava sendo atendido, o Pedro trabalhava na XP, né? Isso. Pedro trabalhava na XP e o André estava sendo atendido pelo Pedro, né? Porque o André tinha dinheiro lá com a gente, mas ele tinha um dinheiro na XP também. E aí, nesse momento, o Pedro fala de alguma... Não sei, o Pedro falou, vamos rever sua previdência? Aí ele falou, não, a previdência só minha mulher mexe. Aí o Pedro pergunta por quê? E aí o André fala. Nisso o André passa a mão no telefone e fala, meu bem, onde você tá? Ah, eu tô em mais ou menos tal lugar. Você pode passar aqui? Aí eu vou até lá e nos conhecemos. Exatamente. Né? Nos conhecemos, marcamos um café e o Pedro fala o que ele faz. E eu falo para Pedro, falei, não, filho, vamos ganhar dinheiro com isso aí. Não foi? Falei, Pedro, essa é minha carteira de clientes, não é? Aí o Pedro, opa, então a gente pode trabalhar juntos. E realmente começamos uma parceria, mas em dado momento eu precisava fazer aquilo que era o meu chamado. Por mais que eu atendesse muito bem as pessoas, por mais que eu vendesse muito bem, muito mais que a gente montasse planejamentos muito bons, eu precisava ensinar. Eu precisava me comunicar, eu precisava enviar mensagem, porque eu sou uma comunicadora, né? Hoje eu me intitulo como uma comunicadora e uma estrategista, né? Quando eu olho a vida da pessoa, eu falo, cara, pra cá, pra lá, filho, não tá dando. E aí, nessa época, não é, Pedro? Eu começo a montar meus cursos. Exato. Não é isso? Lembro como se fosse hoje, na casa dela. Eu começo a montar meus cursos. Falei, será que alguém compraria o meu curso? Eu monto um curso de finanças. Finanças para mulheres. Finanças para mulheres. Era só eu falei, para mulheres. Pedro, me ajuda. Você vai lá dar uma palestra também, nesse meu curso. E aí eu falo, vou montar. Aonde? Ué, na sala da minha casa, não tem custo, não dá pra, né? Não vou ficar gastando. Mas montei na sala da minha casa. Consegui vender para 6 mulheres. Aí chamei as 4 vizinhas pra ficar mais bonitinho, né? Assim, encher mais, para poder fazer um videozinho, né? E aí fazemos o primeiro curso, né? Pedro vai lá e é testemunha viva, né? Viva de que começou raiz. Começou raiz. E ainda fiz 8 cursos dentro da minha casa. Depois saí, fui para um auditório pequeno, o curso chamava-se nessa época Missão Enriquecer.
E eu fui para um auditório pequeno, lá naquele auditório lá pequeno, tinha um ar-condicionado no fundo que pingava numa bacia. Pem, 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 e eu dando palestras. Nossa, aqui do Missão Enriquecer. E o ar-condicionado lá. Porque, gente, eu aprendi a fazer com o que tinha. E aí o curso foi crescendo, crescendo. E depois, nesse momento, eu já entendi que aquela era a minha empresa. Virou uma empresa e eu pus o prazo. Tá na hora de eu sair do serviço público. Tá na hora de eu sair do serviço público e cuidar só da minha empresa. Eu tinha colocado uma meta financeira para mim. Quando eu juntar tanto de dinheiro, eu consigo sair do serviço público. Até porque não era só o salário, você tinha um plano de saúde bom, enfim, vários benefícios. Gente, é salário, é plano de saúde, é aposentadoria, é férias, é 13º, é segurança. Gente, concurso público, você só perde, você morre. Morre. E o seu dinheiro ainda é pensão pro seu cônjuge. Não, e o engraçado, Raquel, é porque você estava muito convicta, você se planejou para fazer esse movimento. Então, toda a tua construção, inclusive não só de sair do serviço público, mas lá de trás você vê que existia um planejamento para isso, né? Mas voltando à parte do concurso público, você se planejou, você desejou, mas na hora do vamos ver, você fez se borrando de medo, né? Não, então, assim, gente, o medo sempre presente, gente, não tem jeito. Era assim, ó. Tinha que preencher um formulário online para pedir o desligamento. Preenchi. Não apertava o enter. Segundo dia. Ai, depois eu vejo isso, vou resolver não sei o quê. Aí, preenchi. No segundo dia. Não apertava o enter. Ai, eu falei, meu Deus do céu. No terceiro dia. Aí eu escrevi uma frase para mim. Projetos grandes requerem decisões difíceis. Grandes projetos requerem decisões difíceis. Eu escrevi desse tamanho no meu quadro, lá no meu escritório. Aí eu olhei para aquela frase, pá, enter, foi. Aí eu, meu Deus, será que dá para ligar pro pessoal da informática para pedir de volta? Foi. E aí, quando eu pedi, gente, a vida tem ciclos. Você precisa fechar um para abrir outro. Quando eu fiz esse pedido, eu fiz, acho que foi o nono treinamento do Missão Enriquecer. É um treinamento de imersão, no final de semana. Ele começa sábado, 9 da manhã e vai até 10 da noite. E domingo, 9 da manhã até 10 da noite. Pedro palestrou aí pelo menos uns 12, né? Alguns, vários. Foi uns 12 que você foi. Foi uns 12 que você foi, né? E aí, como palestrante convidado, né? O restante sou eu no palco o tempo todinho com a minha metodologia, que eu criei essa metodologia, com tudo que eu estudei, com tudo que eu ouvi dos meus clientes. Então eu criei pela facilidade que eu tinha de pôr um conteúdo dentro de um método, porque eu dei muito tempo aula no cursinho. Então eu pus o dinheiro nesses níveis estratégicos, emocional, né? E aí, quando eu pedi o desligamento, o próximo treinamento que eu fiz, o que eu faturei, eu demoraria 1 ano e meio de salário ganhado. Eu faturei um final de semana. Acho que valeu a pena, Né? Gente, todo projeto grande requer decisão difícil. Né? E aí, então, aí começou. Aí fomos galgando. E o meu treinamento virou aí o maior treinamento sobre mentalidade e estratégias financeiras em horas, ministrado por uma mulher no Brasil. E aí a gente só estava galgando. Fevereiro de 2020, faturamento lá em cima. Pandemia. Veio pandemia e eu falei, e agora? Vamos ter que fazer esse treinamento online. Eu falei, será que dá certo? Será que não dá? Vou eu pro estúdio. Testar, né? Eu lembro desse estúdio também. Fui eu pro estúdio. Fizemos um estúdio. E assim, eu lembro que era um palco de 10 metros, uns LEDs gigantes. Tinham 4 câmeras. Tinha aquela câmera de cinema que fazia assim, e eu só sei que eles falaram assim, vamos entrar. Aí me possibilitou o quê? Para vender para todo mundo do Brasil e brasileiros que moravam fora do Brasil. E aí falou, está pronta? Tô. Vamos entrar ao vivo. 5, 4, 3. Eu falei, como assim? Eu olho para onde? 2, 1. Você está ao vivo. Eu, olá!
Eu me sentia Fátima Bernardes, né? O primeiro foi um caos. Um fazia assim, olha pra essa câmera agora, olha pra essa câmera. Eles punham marcação, eu me empolgava no palco, todo mundo entra na marcação. E um sufoco ali, sem uma plateia, eu falava pra câmera, por favor, você olha pra minha cara? Quando eu sorri, você sorri? Você me ajuda, só tem você aí. E aí foi um sucesso. E ainda fiz 3 online desse tempo. Até março de 2021. Em março de 2021, a empresa faturando, meu marido otorrino, então pandemia, o consultório dele bombou, né? Sem problemas financeiros nenhum, tudo ótimo, gente. 2020 foi o ano que eu tive o maior faturamento da minha vida, até então. Foi 2020. Olha que loucura. Eu vendia tantas mentorias, tanto. Foi uma explosão. Até porque nesse momento as pessoas começaram a ficar mais em casa, se preocupar mais com as finanças, enfim. Então foi um momento propício. Foi assim, foi fantástico. Em março de 2021, tudo ok. Aparentemente ok. Até que meu filho Caleb, na época ele tinha 11 anos. Recente, né? Recente, é. Eu frenética, né, gente? Frenética. E ele falou, mamãe, posso falar com você? Eu falei, vai, filho, fala logo que a mãe tá assim, a mãe tem que fechar a mentoria, a mamãe tem que fazer isso, o que é? Delicadeza. E aí, com o olho cheio de lágrimas, ele falou, mamãe, você ama mais a sua empresa do que a gente. Que isso, menino? Fala besteira, vem queima amanhã. Aí falou, mamãe, eu já falei isso pra você várias vezes. E você sempre disse que vai mudar. Só que você nunca mudou. Papai, mas abriu o chão assim, ó. Aí eu vou conversar com meu marido. Ele bem, Caleb, você tem que falar com o Caleb. Tá equivocado, ele tá enganado. Caleb tá muito sensível. Ele falou isso. Aí ele fala, eu concordo com ele. Além disso, você tá chata, arrogante, grosseiro, insuportável. Ele não passou a informação completa. Fica tranquila que eu tenho um relatório aqui mais... E aí, realmente, eu estava muito cansada e fora do propósito. Aonde eu estava? O que salvou a minha vida? Lá com 19 anos. A minha missão e a minha família. E aonde estava o meu coração em março de 2021? No dinheiro, na fama e na vaidade. O que me salvou aos 19 anos era querer desenvolver meu propósito e minha missão e ter uma família. Em 2021, o que controlava o meu coração? Dinheiro, fama, sucesso e vaidade. Nossa, eu adorava. Raquel, fiz seu curso, você mudou minha vida. Você mudou minha vida. Ai, gente, viu como eu sou boa? E aí começa um processo. Começa um ano sabático. Aonde primeiro eu vou passar uma semana no Renovo, que é uma chácara, né? A Estância Paraíso, da Ezenet. Então ali foi a primeira pancada. Você entra lá, você tem que largar o celular, você fica uma semana sem celular. Ali tem palestras dinâmicas, né? Você fica uma semana isolado. Ali só foi bordoada. Bordoada, atrás de bordoada. Eu tava sendo resgatada daquilo que Deus tinha me dado. Ele falou, você falou pra mim, muda a minha sorte. Eu mudei. Só que você tá perdendo tudo. E aí começou lá, palestras dinâmicas, aconselhamentos, foi só bordoada. 2 meses depois, através de uma amiga, eu conheço um mentor que tem me acompanhado até hoje, o apóstolo Coraiola. E ali ele foi trazendo, ele e a esposa dele foram me trazendo. Ele me colocou no sabático. Mas eu tenho que ganhar dinheiro! Ele falou, você tem dinheiro para viver, ficar 1 ano sem trabalhar? Eu tenho. Então você vai ficar 1 ano sem trabalhar. Muito bom. E ele me coloca no sabático e eu volto a ser mãe, esposa, dona de casa. Continuava fazendo meus vídeos nas redes sociais e ali fui sendo
treinada, alinhada, sozinha mesmo, no secreto com Deus mesmo. Eu fui sendo alinhada, trabalhada e fui juntando, montando uma equipe, fui preparando o terreno, né? Para então, em março de 2022 agora, recente, quando ele me liberou novamente. Aí depois em janeiro fui pro monte, fiz 7 dias de jejum, só na água, no monte. Eu achava que isso era impossível, mas você pode ficar 7 dias sem comer, só bebendo água. E depois disso desci e entendi, acrescentei um item na minha metodologia, que a minha metodologia era dinheiro no nível estratégico e emocional. A partir de março de 2022, eu troco o nome Missão Enriquecer para Despertar Financeiro, um novo eu para um novo tempo, um novo eu era eu, para um novo tempo, e coloco então o pilar espiritual. E aí saio em março de 2022. Será que esse negócio vai dar certo? Em março de 2022 começo a fazer minhas lives, começo a fazer minhas publicações. Em março de 2022 eu tinha 18 mil seguidores. 3 meses depois eu tinha 100 mil seguidores orgânicos. Não comprou nenhum? Meus vídeos começaram a viralizar com a mensagem que eu passava. Com a mesma mensagem? A mesma mensagem, só que a nova Raquel. A motivação não era vender, a motivação era realmente o desejo que a pessoa que está ouvindo entender que ela pode alcançar prosperidade. Depois de eu ter me alinhado. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E aí a coisa explodiu e eu comecei a voltar às minhas turmas de mentoria e minhas turmas de mentoria têm explodido, né? A nossa parceria aí com a consultoria de investimento tem chegado cada vez mais clientes e o despertar financeiro presencial acontecerá em novembro. Você já queria saber a data, né? Acontecerá em novembro. E aí estou nessa fase, né? Tudo o que aconteceu na minha história. E aí, depois disso, né? Nesse ano ainda, fui testada, quando eu fiquei 1 ano sem trabalhar, vivendo do dinheiro que eu tinha. Não dos meus investimentos, gente. Vivendo da minha reserva de emergência, tá? Nunca vi uma reserva de emergência multiplicar tanto. Milagre da multiplicação da reserva. Quase isso. Por quê? Porque eu comecei a ser testada em cada coisa que eu falava nas lives. Quando eu falava que não há prosperidade sem doação, Deus começou a mandar eu doar. Eu falava, Deus, eu não estou trabalhando. Quantias gigantescas, entendeu? Eu comecei a viver cada coisa que eu falava. Muita coisa que eu falava, eu já vivia. Mas algumas coisas que eu falava, eu nunca tinha vivido. Então, nesse ano sabático, Deus me colocou para viver cada coisa. Sabe essas frases bonitas que a gente repete? Uhum. Chega de falar, agora vamos fazer, vamos botar em prática. Vamos viver isso? Vamos viver. E aí, nesse ano também, realizei outro projeto, que foi abrir minha franquia. E também alinhamos uma coisa que Deus já tinha mandado há muito tempo, eu e o meu marido fazer. Temos negócios juntos. Então, inauguramos o André tem algumas clínicas, mas com sócios médicos. Inauguramos a nossa primeira clínica, Nery Mendes, ele é Nery, eu sou Mendes. Há um mês e meio de inaugurado, já fomos para a segunda clínica, porque fomos convidados. E eu abri minha franquia no shopping em abril, né? E mês passado, julho, a minha franquia ficou em primeiro lugar de vendas Brasil. Então eu vivo a prosperidade hoje. E tudo começou de uma menina lá atrás, que foi numa casa que queria ter uma casa com piscina, 2 filhos homens, eu tenho Caleb e Isaac, ter uma família, ensinar, porque eu ensinava as bonecas, né? Eu queria ensinar e impactar e levar um conteúdo que mudasse aí a vida das pessoas. E hoje eu trabalho dinheiro aí em estratégico, emocional e espiritual. E o que eu só tenho uma certeza, que não é nem o começo. Nós vamos ter que gravar vários podcasts anuais. Dar continuidade às histórias. Anuais, porque eu acredito que a gente ainda está
Pelo menos eu, né? Eu ainda estou na introdução do livro. Ainda tem muita coisa. Excelente história. Espero, não acredito, que serviu e serve de inspiração para muita gente aí. Uma aula de não dar atenção às desculpas, por mais que elas... Às vezes a gente cria desculpa, né? Mas às vezes as desculpas de fato elas chegam até nós. E a gente pode usar essas ferramentas, mas você escolheu, não vou usar essa ferramenta aqui, vou seguir o caminho. E aí os seus frutos falam um pouco disso aí. Parabéns. Muito feliz aí por tudo que está construindo. Eu que comecei a ver ali, você começando... Eu peguei a parte das finanças ali especificamente, né? Você começando em casa e ver a tua evolução, o teu crescimento. E eu tenho certeza que é isso mesmo, que é só o começo. Obrigado também, pessoal, a todos vocês. E em breve lançaremos aí, hoje começando com a Raquel Mendes, teremos outras várias entrevistas de histórias muito inspiradoras. Nos acompanhe, nos siga. O vídeo estará no canal do YouTube. E os áudios a gente vai subir nas plataformas de podcast. Obrigado.